Olá galerinha, tudo bem com vocês? Então a gente vai começar aqui, né, com a nossa revisão e vamos começar aqui com o assunto de noções de higiene. Então a gente sabe que é de extrema importância, né, para o nosso dia a dia. Por quê? Porque a higiene corporal, ela resume também o quê? Em saúde mental e também no nosso bem-estar, tá bom? Então como deve ser a higiene das orelhas? A gente sabe que a higiene das orelhas é necessário que a gente utilize uma toalha ou então as hastes flexíveis, né? Para poder fazer a limpeza, tá bom? Então, se acontecer algum problema maior, a gente tem que procurar quem? O médico especialista, que é o otorrinolaringologista, tá bom? Como deve ser a higiene do nariz? Higiene do nariz, a gente não pode utilizar nenhum tipo de objeto. Então, o correto é o quê? Se acontecer de entupir as vias respiratórias, a gente tem que pingar um conta-gotas em cada narina e assoar, tá bom? Manter os pelos curtos, né, frequentemente também para poder evitar a retenção de bactérias. Então, como deve ser a higiene dos olhos? Então, como em qualquer forma de higiene corporal, é muito importante que primeiro as mãos estejam bem limpas, né? Então, o nosso olho automaticamente ele é limpo no momento que a gente lacrimeja ou chora, tá bom? Então, como deve ser também, né, a higiene bucal? Ela deve ser feita pelo menos 3 vezes ao dia, seguindo uma sequência correta, que é o quê? Escovação, primeiro, utilizar o fio dental, escovação dos dentes, em seguida, escovação da língua, tá bom? Então, existe prevenção contra cáries? Sim. Como eu falei para vocês lá no nosso conteúdo, né? Eu falei dos recém-nascidos, que é importante a gente não soprar o alimento deles. Porque se nossa boca tem bactéria, pode passar para o bebê também. Mas também tem um lance que a gente pode prevenir, escovando os dentes de forma correta, tá bom? Então, palito de dente, ele é ajudador, ele é vilão. Então, a gente sabe que com certeza ele é o vilão. Por quê? Porque ele desgasta a gengiva, né? Machuca também a gengiva e desgasta os dentes, né? Tem que ter muito cuidado. Então, o que é o mau hálito, né? Ou halitose? A gente sabe que é a liberação de odores desagradáveis, né? Provenientes da boca ou da respiração. Então, ele não pode ser apenas um problema de alimentação, mas ele pode ser também um problema de saúde, tá bom? Então, existem mais de 50 causas possíveis para poder resultar no mau hálito. Então, uma delas é o quê? É o jejum prolongado, que é isso, ficar sem comer por muito tempo, tá bom? Então, como evitar o mau hálito, por exemplo? O principal é o quê? Escovar os dentes, né? Em primeiro lugar, e manter uma boa higiene bucal. Então, existe o creme dental ideal para isso? Não. Todos os cremes dentais eles têm uma propriedade específica de cada um. Mas o correto mesmo é o que? Você escovar os dentes de forma correta. É o básico, tá bom? Higiene da pele, né? A gente sabe que a nossa pele é o maior revestimento do corpo humano. Então a gente tem que manter a nossa pele bem cuidada também. Então, a pele da mulher é igual a do homem? Sim. Só que a do homem, ela sofre um pouco mais de desgaste devido aos trabalhos que os homens fazem no sentido braçal, tá bom? Então, como deve ser o banho para poder limpar a pele toda, né? De maneira adequada. Então, a gente sabe que a nossa pele humana, ela possui milhões de glândulas, né? Que produzem suor e substâncias parecidas com sebo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa higiene da pele. Pelo menos uma vez, a gente tem que tomar o nosso banho, tá bom? Do corpo todo, da cabeça aos pés. Então, a dica é o quê? Não esfregar excessivamente o nosso corpo para não danificar a nossa pele natural, tá bom? Existe sabonete ideal? Não. Qualquer sabonete ele limpa o nosso corpo, tá bom? De preferência que seja neutro para não poder irritar a nossa pele. E o uso de cremes é recomendável? A que nível, né? Sempre que possível utilizar o protetor solar no verão e o hidratante no inverno. Como deve ser a higiene das partes íntimas, né? O correto é sempre lavar com água corrente e sabão, né? E assim, manter sempre os pelos curtos com frequência. Por quê? Porque o pelo, se ele tiver com pelo grande, vai ter retenção de bactérias. Então isso é prejudicial para a mulher também, tá bom? Então a gente sabe que no período menstrual, né, a higiene da mulher, ela fica bastante, digamos assim, tem que ter o máximo cuidado possível. Por quê? Porque o recurso dela é o absorvente. Então o absorvente, ele serve o quê? Para poder, tipo, reter o sangue, né, digamos assim.
Então é importante ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque essa retenção ela pode o quê? Sujar o absorvente, por exemplo. Então tem que acontecer a troca do absorvente também, tá bom? Então qual deve ser o material mais indicado, né, para o uso de roupas íntimas? De preferência algodão, tá bom? Então lembrando que sempre que tomar o banho tem que substituir a roupa por roupa limpa. Higiene das unhas. Então, lembrar sempre de manter as unhas curtas, né? E bem higienizadas, porque a nossa unha é o maior meio de transmissão de bactérias. Então tem que ter muito cuidado, tá bom? Higiene dos cabelos também. Os cabelos devem estar sempre lavados e curtos. Quem gosta de deixar o cabelo estilo black, né? É sempre bom limpar, sempre lavar o cabelo, tá bom? Em média 2 vezes por semana, né? E o chulé? O chulé a gente sabe que ele é conhecido como o quê? Bromidrose. Então, o que é um mau cheiro causado pela interação de bactérias, né, com o suor da região plantar do pé. Então, para amenizar o cheiro desagradável, a solução é o que? Diminuir o suor dos pés, ou então, se tiver molhado, sempre enxugar, tá bom? Os calçados devem ser lavados a cada 15 dias. Uma alimentação ácida, por exemplo, o estresse, podem gerar o chulé. Como é que a gente pode evitar o chulé? Como eu falei anteriormente, sempre lavando os nossos calçados também, evitando comer alimentos desagradáveis, né? E também sempre enxugando os pés, tá bom? E o excesso de suor e mau cheiro nas axilas, o que é que eu faço com isso, né? A gente sabe que o mau cheiro nas axilas ele é causado o quê? Pela hiperidrose, que é a produção excessiva do suor. Então, o que é que a gente pode fazer com isso? Sempre lavar e secar bem as axilas, né? E utilizar roupas de algodão de preferência que permitam a ventilação, para não ocasionar no suor, tá bom? Então, existem algumas dicas e erros frequentes, né, com relação à higiene, que é o que? Por exemplo, após secar o banho, após secar, né, o banho, no caso, o corpo, ele tem que estar bem mesmo enxuto. Por quê? Seguindo sempre a sequência dos membros superiores para os inferiores, tá bom? Não utilizar a mesma roupa repetidas vezes, evitar levar a mão à boca, né? Limpar diariamente o celular com álcool, lavar as mãos antes e após o banheiro, evitar encostar a boca nas latinhas de refrigerante, somente se for certificar, né, que esteja realmente limpa. E ou então utilizar os canudos. E durante a prática dos esportes não é permitido compartilhar blusas, coletes, calções ou outros utensílios, né, já utilizados. Por quê? Porque já estão suados, tá bom? Para poder evitar bactérias no nosso corpo, tá bom? Grande abraço.